Nelson, quem é você? Eu sou um fracassado. Isso, aliás, não é novidade, porque o único homem realizado no mundo é o Napoleão de Hospício, que não tem nem Waterloo, nem Santa Helena. Nelson, você ainda pretende escrever alguma peça de teatro que seja capaz de abalar o país, como aconteceu com Vestido de Noiva em 1943? Que seja capaz de abalar o país? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou pensando, planejando uma peça em 9 atos, que seria levado em 3 dias. 3 atos num dia, 3 atos no outro e 3 atos no terceiro. Nelson, por que você parou de publicar as suas memórias? Primeiro, porque é muito difícil ser inteligente todos os dias. Depois, porque eu andei muito mal de saúde. Fiz uma operação, fiz não uma operação, fiz uma operação que devia ser uma única e se transformou em 4. Tive desenganado, conheci a dispneia pré-agônica, e tive uma imensa convalescença. Eu posso dizer que ainda estou convalescendo. E quando acabar, quando me sentir forte de novo, então vou recomeçar as competições. Nelson, por que você não aparece mais em televisão? Porque eu tenho uma resistência enorme contra a televisão. Eu estou aqui falando e aparecendo na televisão porque me merece muito a TV educativa, mas toda vez que eu entro na televisão, me torno tenso. Eu, embora já tivesse falado na televisão não sei quantas vezes, a verdade é que é um esforço que eu faço. Eu estou me esforçando, não sei se eu pareço natural. Só sei que realmente aquilo me cansa emocionalmente. Aparecer na televisão me cansa. Nelson, você sempre diz que se considera uma múmia com todos os achaques de uma múmia, mas no fundo, não será isso o que você pensa dos outros? Bom, isso sobretudo é que eu penso dos outros. Agora, quanto aos achaques, eu não sou nenhum heleno de 20 anos. A minha saúde é uma saúde muito discutível. O uniforme que eu devo ter alguns achaques, havia que deviam ser privativos das múmias. Nas suas crônicas, você sempre se refere aos seus irmãos íntimos. Na verdade, quem são eles? Os irmãozinhos são muito poucos, digamos assim. São uns 6 ou 7. É Walter Sassi, Fernando Raul Judicelli. Vocês estão vendo que eu estou falando? O Pedro do Couto, Jalino Grunewald, e não continuo porque deve estar faltando. E eu peço aos não citados que me perdoem, porque não é um problema de tempo que é muito precioso a televisão. Eu ficar aqui citando um, citando outro, e verifico agora que os meus irmãozinhos são mais do que 6, mais do que meia dúzia. Nelson, o que você acha do crítico de teatro? O problema é o seguinte: eu não tive e nem tenho muita sorte com o crítico de teatro. Crítico de teatro bom, inteligente, lúcido, culto, com conhecimento teatral, é, por exemplo, o Sábato Magaldi. É, por exemplo, um que esteve no grupo,
o Gilberto Braga, ouviu? E poucos mais. Agora, a maioria, a, grande maioria, não liga duas ideias, são, em primeiro lugar, de uma boa-fé discutível, isso é um. E, em segundo lugar, além da boa-fé, não são inteligentes, porque houve um tempo em que todo sujeito emprestar, não sabia nada e que precisava arranjar um emprego no jornal, se estudava a crítica teatral. Então o camarada que nunca tinha passado pela porta de teatro, ele não conhecia ninguém, não conhecia um autor, um poeta da Vale, então via esse camarada e falava, dizia as maiores bobagens. A situação, embora as redações tenham agora 500 sujeitos, mas a crítica teatral, ouviu, quase toda, é na velha base de dar um teatro para quem? Para o pior, para o menos dotado, menos aparelhado, compreendeu? De forma que eu tenho uma triste ideia da crítica teatral, excetuando com pouquíssimas exceções, como a do Sábado Magaldi e do Gilberto Braga. Nelson, quem é o maior impostor deste século? O maior impostor desse século, pensando bem, foi digamos assim, o Stalin, que entrou na história como um sujeito que devia salvar o mundo e que o perdeu definitivamente. O sujeito que faz o Pacto Germano-Soviético, sujeito que serviu a Alemanha, as forças de guerra, era alemão, com a maior lealdade, com a maior eficiência, sujeito que dividiu a Polônia com a Alemanha, e que depois ajudante, julgou, ouviu, os seus ex-cúmplices com a maior calma, naquelas conferências tenebrosas pelo cinismo. Aquele tribunal do Nuremberg, por exemplo, devia estar lá o Stalin. Não podia faltar. E por isso aquele tribunal não representou nada, senão uma farsa. Porque faltou, o Stalin faltou, faltaram os generais russos. Nelson, por que você afirma que só a vaia consagra? Porque a frase de um aplauso é uma coisa convencional. O sujeito aplaude automaticamente. Aplaude aquelas coisas que não têm um interesse profundo. A parte que a vaia representa um dado preciosíssimo. Mostra que a plateia foi atingida em seus valores, no seu sentimento de vida, ouviu? Foi insultada, foi ofendida, foi desafiada. Então ela se manifesta vaiando, atirando patadas, úteis patadas, em todas as direções. Isso eu fui vaiado 2 vezes, vaias formidáveis. Por exemplo, Perdoa por me trair, a metade da plateia vaiava, a outra metade aplaudia. Eu vinha a boca de cena, transpirando de coragem, e disse: eu estou sendo aplaudido pelo público e vaiado pelos zebus. Ouviu? Eu ia saltar, porque coragem é o momento, covardia é o momento. Naquele momento, eu tive naquela hora o momento da minha coragem. Eu ia descer para brigar com 800 pessoas. Felizmente, todo o elenco se pendurou no meu pescoço e eu não pude sair do palco, mas foi um momento de coragem integral.
Naquele momento não tinha em mim nenhuma covardia, o que não é nada demais, porque qualquer um tem o seu momento de coragem, o seu momento de heroísmo, o seu momento de pusilanimidade. O momento mais intenso da minha vida, mais dramático e que me apaixona mais é a infância profunda. Eu entrei no colégio público aos 6 anos e entrei já apaixonado pela professora que eu não conhecia, mas eu ia a fascinação do colégio era justamente a presença das professoras. Amei Dona Rosa aos 6 anos de idade, tive a maior paixão pela Dona Rosa. E eu descobri na infância que a grande paixão da vida a gente tem dos 6 aos 10 anos. O adulto é mais cínico, é mais falso, é como dizia o fingidor. A criança não. A criança põe nos seus sentimentos a grandeza que ela, como adulto, não conseguirá reviver. Portanto, é a grande hora do amor. O amor de uma ternura absoluta, ternura suprema. Aquele garotinho cabeçudo como eu era, ouviu a mãe da professora. Se ela saía, eu a seguia com o olhar. E em casa, eu só falava na Dona Rosa, que foi uma mestra formidável. E eu, garoto, gostava muito do carinho das mulheres. Quando as mulheres diziam, ele é cabeçudo, deve ser muito inteligente. Esse elogio, esse galanteio, lavava a alma. Isso foi correndo. Todas as professoras do meu colégio, da minha escola pública, foram amadas por mim. E eu amava várias ao mesmo tempo. Onde eu tinha uma paixão mais numerosa, porque era da professora enquanto no colégio. Na rua, eu era a transeunte desconhecida e tinha uma qualidade formidável. Para mim, não existia mulher feia. A mulher que mais tarde eu acharia um bucho, me fascinava também. E eu reparava que os outros garotos não tinham aquele elan, aquela chama interior pela professora, pela Dona Rosa. Eu descobri, aliás, descobri toda a vida, dos 6 aos 10 anos. O Brasil, eu conheci então o Brasil, eu me apaixonei pelo Brasil. Achava, pelas informações que me davam na aula, que o Brasil é o maior país do mundo. Eu achava que então maior em tudo, não só em extensão territorial. E uma professora uma vez me deu um puxão de orelha, que foi uma dor homicida, aquele puxão de orelha, que ela não teve a mínima paciência diante do meu pecado. Eu era tímido, eu sempre fui tímido como criança, de forma que eu senti a injustiça como um sofrimento incrível. Eu disse: "Mas por que ela faz isso comigo?" Ia para o meu quintal, lá em casa tinha quintal, o quintal existia na paisagem da cidade, eu então ficava lá pensando em Dona Rosa, pensando em Dona Isaura. Eu lembro-me que na escola Prudente de Moraes, Dona Honorina, que era a diretora, foi também amada por mim. E recentemente eu fui visitá-la, porque ela tem 90 e tantos anos. E ela disse: "Nelson, meu filho, aquilo me gratificou, me fez um bem imenso. Eu que sou um sujeito que amargurado pela vida, amargurado pela morte,
amargurado por tudo que o homem faz de errado, que a mulher faz de pecado. Isso me deu, durante toda a minha infância, um espanto. Eu valorizava tudo. Eu me lembro dos luares da minha infância, que realmente não tinha a menor relação com o luar presente. E hoje o aterro tem seu luar próprio, a cidade tem seu luar próprio. Agora eu posso me gabar de que vivi os 2 grandes momentos, ouviu, com a lua por cima. Eu me lembro de uma lua cheia, eu fui para o fundo do quintal, ouviu, e tive uma sensação de que eu era a pessoa mais feliz do mundo. Uma felicidade sem motivo, que é a grande felicidade. Quando a gente se casa e é feliz, viu, pelo menos nos próximos 8 dias, você é feliz, não é vantagem, é vantagem. Foi a felicidade que eu tive certa vez, eu vi quando o crepúsculo baixava, em quedas de silêncio e de luz, eu achei aquilo formidável, comecei a sentir grato à vida, grato a Deus, grato ao infinito, até hoje. E a única coisa que me envaidece é que o menino que eu fui, não ainda existe em mim o passe desse menino, o passe do seu encanto pela vida, pelas estrelas. Eu era um parnasiano, compreendeu? É isso que eu estou contando a vocês. Estou contando pela primeira vez, estou contando porque eu tinha pudor de brincar com as paixões da minha infância. Eu quero uma paixão realmente veste, assim, uma sensação formidável de todo o universo, da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu idioma. Eu sou um homem que não gosta de nenhum outro idioma, e quando eu falo espanhol, por exemplo, que é café pequeno, que é diante das outras línguas impenetráveis, o pior, não quero falar espanhol, não quero falar em nenhuma outra língua, senão a minha própria. Quero morrer, ouviu, com a presença da minha língua, até todo mundo falar de coração, todo mundo na hora da piedade, na hora da compaixão, na hora do amor. Eu quero morrer no meu país, quero morrer no meu bairro, quero morrer ouviu, no meu passado, no meu presente, no meu futuro. Quando eu parar, o meu futuro se esgotar, eu quero levar uma gratidão formidável pela minha língua, que eu acho incomparável. Falo de inglês, de francês, eu não, eu quero que a língua portuguesa, ou mais ainda a língua brasileira, ou mais ainda a língua carioca. E é só.